Sejam todos bem-vindos ao quarto encontro virtual. Hoje é dia 12 de maio de 2020, a nossa querida turma Educação Mediúnica primeiro ano, turma de 2020. Todos leram a nossa proposta de hoje de estudarmos o nosso livro de férias. Lembrando que essa obra maravilhosa trazida pelas mãos de Francisco Cândido Xavier trata-se de uma semana de experiência que o nosso querido Espírito André Luiz vai nos trazer, experiências espirituais, mas vivida na crosta terrestre. Então, na nossa proposta anterior de estudarmos o capítulo de 7 a 12, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias experiências de médiuns e doutrinadores que haviam fracassado na sua proposta de tarefeiros da mediunidade e ali contando depois, junto com todos ali do nosso lar, do Ministério da Comunicação, contando para nós as suas experiências fracassadas. E hoje a nossa proposta é de estudarmos do capítulo 13 ao capítulo 18, já saindo do centro de mensageiros, trazendo uma visão mais ampla do nosso lar, com outras repartições, contando novos casos, vai falar da preparação e propriamente da viagem. Lembrando que a nossa dinâmica continua a mesma, estaremos comentando capítulo por capítulo, são 6 capítulos, com 4 perguntas apenas, ou seja, vai ter capítulos que não vai ter perguntas. E nós trabalharemos no intervalo entre um capítulo e outro de mais ou menos uns 5 minutos. Que pode ser mais, pode ser menos, é possível que a gente, como a semana passada, tivemos que acelerar. Ok? Vamos começar? Então, capítulo 13, Ponderações de Vicente. Então, depois que ele sai daquele ambiente do Ministério da Comunicação, ouvindo lá naquele átrio enorme a palestra de Telósforo e de todas aquelas pessoas com a própria experiência reencarnatória, missionária na tarefa da mediunidade, Vicente dá a oportunidade para André de pensar que aquela colônia do nosso lar tem vários ministérios. E ele vai falar do Ministério do Esclarecimento. Você conhece, André? Ele fala que não. Então, Vicente até fala, mas é até comum, porque você está bem restrito à câmara de retificação. Então, há muito tempo ele estava ali naquele ambiente e não conhecia. Imagina uma colônia feita o nosso lar com vários ministérios, foi o que o Vicente quis dizer. E o Ministério do Esclarecimento vai trazer experiências muito interessantes de escolas, de mães, pais que se preparam para novamente assumirem a condição da paternidade e profissionais, como na área de medicina e administração. Ele vai falar, localizam-se ali, no Ministério do Esclarecimento, os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. E nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina
que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. E vai falar, além do ministério do esclarecimento, o ministério da regeneração, que também tem casos interessantes, milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência, administradores e outros profissionais muitos. E ele vai falar do privilégio, que é a situação deles já de despertarem para aquele ambiente onde eles se encontram, vários ministérios diferentes, mas que se integram, que se ajudam, e vai falar dos ministérios celestiais, que ajudam todos aqueles outros ministérios com o quê? Com a elevação de pensamento, com a ajuda para a sintonização, para a melhoria da sintonização. Ele vai falar que é uma colônia, sim, de numerosos criaturas que estão ali para se reabilitarem, por isso esses diferentes ministérios, mas que o ministério celestial, ele é um ministério que ajuda a todos eles. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos se o que percebamos de maneira direta. Olha que coisa linda! Como eles são amparados através do pensamento, das sintonias. E ele vai trazer também aquele pensamento de que nem tudo são flores. Há regiões mais baixas, onde as criaturas que faliram que se encontram ainda aprisionados. Ele vai dizer, no que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. E ele vai dar um toque muito poético de um dom da medicina. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que dela abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Vai colocar, apesar de ser uma profissão de que eles investem muito no estudo, mas é um dom sagrado e que o mau uso da medicina, como de qualquer outra profissão, mas da medicina especificamente, que vai cuidar do corpo e da alma. Ele vai fazer referência ao grande médico que foi e que é o nosso querido Mestre Jesus. Ele vai falar do alívio que Jesus ensinava, não só para o corpo físico, mas sobretudo para a mente. E daí ele vai contar um caso de bancarrota na profissão de médico de um amigo dele. Ele se coloca como amigo. Ele vai falar que ele se perdeu, foi um exímio cirurgião, mas por conta da vaidade, por conta da predisposição de ganhar, de ter, aquele dom sagrado, aquele princípio inicial que era levar a medicina como uma profissão de missão mesmo, ela acaba se perdendo. Ele vai falar que ele usava nas cirurgias de muita indiferença e muitas vezes com a mente totalmente dispersa. Ele vai falar assim, deslocava a mente das obrigações veneráveis
colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Então, ainda assim, para a gente entender que no campo das profissões existem as missões, e essas missões elas são acompanhadas pela espiritualidade, que acaba protegendo. Nós podemos falhar, mas a espiritualidade ela vai fazer de tudo para nos ajudar. E esse médico acaba atraindo, pela postura dele de indiferença, duas criaturas ignorantes que vai acompanhar ele até que ele desencarna. E André fica abismado com aquela situação. Como assim? Mas ele não teve nada a ver diretamente com aquelas duas entidades. Mas, de uma certa forma, ele atraía, porque essas criaturas também presenciavam as coisas que ele fazia. Então, o mundo invisível é um mundo rico, cheio de testemunhos, como diz o nosso querido Paulo de Tarso. Então, ele acabou atraindo e essas entidades se fez presente na vida dele por muito tempo. Por quê? Porque ele também se culpava. Existe uma sentinela que é a nossa consciência. Ainda que façamos coisas que não está certo, coisas que não está coerente com as leis divinas, a nossa consciência ela vai nos cobrar. Então, por ele ter essa questão muito aguçada, essas entidades se aproveitavam da fragilidade dele. Então, Vicente vai finalizar o capítulo dizendo assim: a noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Pergunta para o capítulo 13, Ponderações de Vicente. Vicente afirma que Jesus não foi somente o mestre, foi médico também, proporcionando socorro ao corpo e fé à alma, convidando todos à compreensão da vida eterna. Já temos essa condição de agir como Jesus?